Fala aí, eu sou o Lucas Eu sou o Bruno. e o Telecast de hoje é sobre Soul. Please listen carefully. Hit the record button. E antes de começar o programa de hoje, gostaria de falar da nossa parceria, cara. A gente tá com uma parceria agora, nosso segundo programa já tem uma parceria, que é com o Unipalavra, Sim. que é a plataforma de estudo bíblico aqui da igreja. Estudo bíblico não, estudo teológico aqui da igreja. É, né? E a gente já tem o nosso primeiro curso aí rolando, né? Sim, que é dos PGMs. Né? tipo, de líderes de pequenos grupos, Isso, líderes de pequenos grupos. né? E aí tu vai aprender o que um líder precisa ter, né? Toda a Exatamente. questão que precisa ter lá. Você vê os professores que tem no curso, Sim. você vê o material que tem. É só fazer a inscrição, né? Agora a gente liberou para todos os... Não é só mais para membro, agora É, tá pra na todo internet. mundo, né? Everybody. É. E aí, só fazer a inscrição lá que tu consegue pegar e... Então é só acessar o site, né, do Unipalavra, É. unipalavra.com. Acessar, fazer a ponto inscrição com? e brau. É o ponto org. .com.br. .com.br, Isso aí, então. unipalavra.com.br. Vamos pro programa agora, que hoje é sobre Soul, filme da Disney Picture. Eu gosto de falar Pixar, mas como a gente vai ter hater na internet com certeza, eu vou falar bonitinho. Não, mas é da Pixar o filme, né? Não, então, mas o pessoal fala É Picture. Disney Picture. Aí eu gosto de falar Pixar, né, mas pra não Disney sofrer represália, a gente vai falar Picture, bonitinho. As duas são empresas diferentes, né? A Pixar e a Disney, né? Só A que meio Pixar, que ela estreou, foi com o cara da Apple, como é que é o nome dele mesmo? Sim, com o Steve Jobs. Isso, aí a Disney foi e comprou. Isso aí. E vem fazendo sucesso já há muitos anos, muito à frente, né, cara, do que... Cara, gente é tem interessante noção, a formação. Tipo, tem um livro que é sobre a criação dele, né? Se você quiser saber. Criatividade S.A. É o nome do livro. Muito maneiro, Sim, já li. Acho que tem documentário também. Não sei se tem como documentário. Não sei se com esse nome, mas com certeza tem algum documentário, ou contando a história da Apple passando pela Pixar, ou contando a história da Pixar em si. Tá? Eu vi só esse livro mesmo, muito maneiro. Assim, uma visão de administração muito legal que tu pega também, né? Você vai lendo o livro. O E Jobs era incrível. E é maneiro que, tipo, a Pixar ela meio que queria entrar na Disney já há muito tempo, né? Desde que ela começou. Só que a Disney meio que menosprezava o poder da animação, né? Porque era muito limitado no início, né? Só que aí quando eles conseguiram, tipo, fazer umas animações sinistras, assim, uns curta-metragens muito bons, aí a gente chegou na parceria que levou ao Toy Story, que foi o primeiro longa-metragem de animação, tipo, de computação gráfica, né? Cara, tu pega o Toy Story dos anos 90, né, cara? Mas tu pega, parece que ele foi feito ano passado. É verdade. É muito verdade. avançado, é muito bem bom. Muito bem feito. E Mas ela aí- vem evoluindo cada dia mais. Tu viu o trailer do Buzz Lightyear? Bravo Lightyear, só. demais. Bravo demais. Pô, muito bom, mano. Muito bom. E Pô. parece que eles vão parar de evoluir nunca, né, cara? Não, nunca. Agora, daqui a pouco vai parecer que é pessoa, né? O negócio. Eu já não sei se vai aparecer pessoa porque eles têm o traço deles também bem cartunesco, né, mano? Verdade, E isso eu acho muito maneiro na Pixar também. É bonito, né, cara? É. Tipo, existe um realismo, né? E ao mesmo tempo é bem Tipo cartunesco. nesse filme do Soul mesmo, né? Sim. Tu pega assim, cara, o movimento das roupas, Sim, mano. né? Todo o negócio, assim, cara, o pelo, tipo, A tu vê os delicadeza pelos dele de tocando cada o teclado coisa, também. né? O do teclado mesmo, pô, Sim. tu vê um Fá sustenido com sétima lá, bonitão Sim, mano, lá, sim. bonitão. Ele tá E- tocando o que você tá ouvindo, né? É. Não é tipo só gráfico. É muito. Inclusive você vê a formação do filme, tanto pra essa quanto pra aquele outro filme que é o Aventuras no Mundo dos Mortos, lá, Coco, né? Viva a vida é uma festa? Viva, Coco. Coco, Viva. aventura no mundo dos mortos. A vida é uma festa e outra aventura no mundo dos mortos. Totalmente nada a ver. Esse coco, Muito- de onde tirou, eu não sei. Eu não sei, Coco. Coco mambo, esse que eu queria falar. Não sei, mano. Eu não sei. Enfim, Eu não sei de onde tira isso. Tem um filme que é Coco, eu meu sei Deus do disso. céu. Mas enfim. E aí até nesse filme do Viva, né? Aham. Você vê que eles se importaram muito com a posição dos acordes no violão, tu vê Sim, tudo isso muito sim, bem feito. mano. E acho que isso tudo levou ao Soul, né? Tipo, que tem uma exatidão, assim. Cara, antes Em tudo, né? de a gente começar a falar do Soul, tu falou do Viva, pô, chorei muito vendo esse filme. É lindo. E eu nem sei se eu consigo ver de novo, porque, assim, eu vi no dia que a minha avó faleceu, né, Nossa. cara? Aí também. E assim, a bisavó dele, do Uhum. menininho, ela tem Alzheimer, se ligou? Tem.
E tipo, a minha avó também tinha Alzheimer. Caraca, mano. E a feição dela é muito parecida com a da minha avó, entendeu? Nossa. Então, tipo, pra mim foi uma pancada muito forte. Se a gente fizer telecast desse filme, provavelmente eu não vou reassistir. Mas é um bom filme pra gente fazer também, pro telecast, tá ligado? Eu acho incrível como é que a Pixar ela tem esse poder, já começando até a falar sobre o Soul, né? Como ela se importa tanto com o personagem, com a jornada que ele faz intelectual, né? Que, tipo, todo filme é pra retratar isso. Geralmente, nos outros filmes que você vê, são várias coisas exteriores que você vai vendo e meio que o que o diretor faz é meio que tentar fazer isso ter um sentido emocional. Não sei muito explicar, né? Sim. Mas já a Pixar, tipo, você vê que o central dela é o emocional. Tipo, Sim. tudo é... Cara, até mesmo a iluminação, tudo que é feito é pra expressar o emocional da Sim. coisa toda, né? Por exemplo, no momento mais triste do filme do Soul, por exemplo, você tá num momento onde tu vê tudo escuro, né? Aquele personagem todo negro, né? Todo coisa assim e tal. Então, tipo, tu tem essa expressividade, né, na emoção Sim. muito forte nos filmes da Pixar. A paleta de cores meio que muda também, né? Total, verdade. Isso é muito maneiro. Eu gosto muito do... Assim, eu sou amante de cinema, mas eu não entendo nada de direção, né? Eu entendo um pouquinho de tanto assistir obras. E é muito maneiro quando a fotografia do filme conversa com a história que está sendo contada. Assim, Totalmente. E no Soul você tem muito disso, né? Você tem cores quentes, né? Para um momento feliz, por exemplo, Sim. na cidade. Você tem amarelo, né? Sim. Vermelho, tudo muito vivo. Você tem um azul quando a garotinha entra no corpo dele. Você vê que ela bota aquele terno azul, né? Simbolizando que ela tá meio que em harmonia. Você tá entendendo? Tipo, tá naquele momento de paz interior, sabe? Bem interessante. E o azul, ele transmite... O azul, por ser uma cor fria, ele transmite essa ideia também, né, cara? E ele também ele dá esse pivô, assim, pra tristeza também, né? O azul tem muita essa associação com a tristeza. Sim. Quando se sente blue, né? Tem essa expressão em inglês. Sim. Feeling blue. Daí que vem o blues, O né? blues, que é inclusive... Totalmente. É isso que eu ia falar. Só que ficou medo de falar besteira, né? Não, mas Tem é isso um mesmo. músico do Blues, lado. tem... Everyday I Got the Blues, tem essas coisas todas, tem a ver com essa cor, né? Do azul, que traz uma tristeza, né? O azul. Já o vermelho traz uma coisa mais viva, mais... O blues, eu não digo nem tristeza, mas é melancólico, né, cara? O blues, ele é melancólico. Tanto a cor azul, quanto o ritmo blues, né? Porque a história do blues, ela é bem pesada nesse sentido, né? Que é uma... ele começa meio que como um protesto do ex-escravo, né, cara? Você vê que a forma de expressar do canto tem muita raiz da época de escravidão. Exemplo, esqueci o nome daquela técnica que a pessoa faz a nota com a boca fechada. Sim. Então, essa técnica, ela é um reflexo da escravidão. Por quê? Porque quando o negro ele trabalhava nos campos, ele gostava de trabalhar cantando. Só que, tipo, ele era proibido até de cantar, se ligou? Então eles começaram a fazer esse mugido, entende? Isso. Aí essa técnica, ela vem daí, se ligou? Enfim, o blues, ele é muito... A música negra é muito rica. É importante falar de música negra porque o filme trabalha o jazz, né? Totalmente. Que é uma expressão da música negra também. Falando sobre jazz, né? Sobre essa questão da parte mais racial até, né? Do filme. Cara, eu tava pesquisando vários comentários, né? Sobre o filme, pra não falar besteira aqui. E aí eu me deparei, cara, com um vídeo, sei lá de quantos minutos, falando sobre como o filme é um filme racista. E eu fiquei tipo assim, mano, como assim o filme é racista? Tipo, Mas um filme racista é um filme que fala de racismo? Racista. Chamando o filme, a Pixar de racista, né? Porque ela pega a primeira, vamos lá, né? As oportunidades que você tem de um protagonista negro, né? Na visão deles é isso. Já que você teve essa oportunidade, você devia aproveitar, né? Pra elaborar o protagonista, mas não, ele virou um bicho. Ou seja, né? Que você transforma um negro num bicho. E aí no outro também, filme que eles tiveram de uma princesa aí, esqueci qual é o nome da princesa. Que é aquela do sapo, não é? Exatamente, a Princesa do Sapo, o nome do filme, inclusive. Tu falou princesa, eu falei sapo. Ele bateu aqui. Mas aí a Princesa do Sapo, você olha lá pra princesa e ela virou um sapo. Aí o pessoal, nossa... Meio que reclamando porque transformou um personagem negro num sapo. Mas, gente, eu acho assim que... Assim, já indo pra minha crítica dessa visão... Eu acho que a Pixar faz isso com vários personagens, em primeiro lugar, né? Não é só o personagem branco ou melhor, negro que
dar ruim, né? Mas também, tipo, muito personagem branco também já passou por muito arco, assim, estranho, umas coisas muito, muito doidas. Muito personagem branco, por exemplo, que já foi vilão. Toy Story principalmente, cara. Aquele garoto estranho, aquele cara gordo que que pega e sequestra brinquedo, entendeu? Então tu tem vários... que é tipo colecionador, que se veste de galinha. Ele pega as relíquias. Então, pô, você tem vários personagens que retratam um vilão, entendeu? Isso eu acho que a Pixar não tá se importando com a parte da raça em si, sabe? Ela tá se importando com o desenvolvimento emocional, né? E o arco, tipo, que o personagem faz durante a história. Cara, assim, eu entendi o comentário, obviamente que eu discordo. Porque, tipo, você tem um protagonista negro, entendeu? A parte que ele tá naquele mundo astral, mundo das ideias, vamos dizer assim, uma ideia platônica, é bem pouco no filme. Logo ele volta, entendeu? Tudo bem, que quando ele volta é a garotinha no corpo dele, mas o personagem negro tá ali. E a cultura negra tá ali também, a cultura negra é muito presente no filme, entendeu? Sim. Ela já começa com o jazz, com o cara que é o professor de jazz, ensinando, né? Começa mostrando a dificuldade que o negro tem em arrumar um emprego e em seguir o sonho de ser músico, entende? Depois, quando ele vem pra Terra, você tem toda aquela cultura sendo pensada, claro que não tão a fundo, isso eu reconheço, mas tipo, você tem a cultura da barbearia, sim, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, entendeu? Totalmente. Aquela barbearia de negros e tal, o pessoal cortando cabelo e trocando ideia e falando dos problemas da vida, né, cara? Você tem também aquela questão da falta, não é bem sororidade, mas tipo, a falta de união às vezes, quando você tem aquele personagem que também é negro e, sabe, tá criticando o outro ao invés de ter uma união. Não é uma crítica. Eu entendo. Tá entendendo? Não é que a Pixar tá fazendo uma crítica a essa separação, entendeu? Essa desavença. Não, ela tá falando assim, tipo, isso existe porque os negros não são todos iguais também, entende? Sim. Tá entendendo? Você tem uma pluralidade ali. Sim. Entende? E, cara, a expressão máxima é a música que é apresentada no filme, que o filme inteiro é trilha de jazz, entende? Total. E eu amo muito esse filme por conta da trilha de jazz, porque eu gosto muito de jazz. Tipo, ele tá correndo pela rua e tem a bateria alta. Sim, e segue o ritmo. Muito maneiro. Muito bom. E também naquela parte ali do Jazz Club, que, pô, meu sonho é ir pra Nova York e ir em um Jazz Club, assistir. Muito bom mesmo, né? Um recital e tal. Enfim, cara, é um filme que, pra mim, não é nem um pouco racista, entende? Eu acho que não é a pergunta que o filme se faz, sacou? Eu acho que esse é um grande problema da nossa geração. Teve uma época que a galera tava criticando, sei lá, Jonathan Edwards, né, que é um teólogo cristão aí, né? Porque ele era escravocrata. Supondo que ele era escravocrata, não sei se era, não sei se não era, mas supondo isso, falando lá que tem coisa que comprova, não sei. E aí, tipo, cara, a questão toda é que, mano, o lugar onde ele vivia, né, a época que ele vivia, você tem que olhar isso no contexto. Tu não pode ser anacrônico, né, mano? Sacou? Você pega a sociedade lá do tempo lá dos hebreus, lá no Velho Testamento, e aí você vai criticar aquilo, tu tá tirando totalmente do contexto, criticando com os olhos de hoje, né? Porque eles tinham um contexto, eles tinham uma cultura, e se você for olhar a sociedade judaica, por exemplo, as leis judaicas, até sobre a escravidão e tal, eram muito mais avançadas do que o que tinha naquela época. É a mesma coisa nesse filme, tipo, eu acho que a gente tem um contexto totalmente diferente, não são perguntas que o filme tá fazendo, ele não tá fazendo perguntas sobre, tipo, será que a gente tá denegrindo esse personagem, botando ele no corpo de um gato? É uma coisa inocente que eles fizeram, não foi na maldade. Até porque o que é pro corpo de um gato não é o negro, é a alma, você ligou? Exatamente. E a alma, tipo, e esse deixa bem claro que a alma não tem cor, né, mano? Você vê, por exemplo, até mesmo aqueles personagens abstratos, eu esqueci o nome deles, que ficam atrás dele o tempo todo. Sim, eu esqueci também, Jerry's, né? O nome dele é Jerry. Enfim, tipo, você vê que eles não têm um formato e a personagem, até quando se encontra com eles, fala, né? Não, esse aqui é a coisa mais próxima que eu alcanço pra ficar meio que compreensível pra vocês humanos, entendeu? Porque a forma dela, tu viu, é uma coisa absurda. Um negócio abstrato. Completamente abstrato, não tem como a gente conceber. Enfim, aí... E, cara, eu acho interessante também porque... assim, obviamente que um filme que fala sobre racismo é importante, mas quando você tem um negro e você pega um personagem negro pra falar da vida normal, isso também é importante, tá ligado? Porque
o negro, ele luta contra o racismo, sabe? Mas ele também quer ser reconhecido como uma pessoa normal, ele não quer ser visto como um coitadinho também, sabe? Não, muito pelo contrário, mano. Nós queremos os direitos, sim, nós queremos ser reconhecidos e tudo mais, mas também a gente não quer ser, como é que se fala? A gente não quer que as pessoas depois virem e falem que nós estamos dependentes delas, entendeu? Eu acho que tudo se resume até ao Martin Luther King, né? Tipo, Sim. Que ele falava que o sonho dele era que crianças brancas e negras andassem em harmonia. Sim. Que não fosse julgado na cor da pele, mas fosse julgado pelo caráter. Sim, exatamente. Se o cara é negro, mas tá pegando e roubando as pessoas, tem que ser preso. Se o cara é branco, tá roubando as pessoas, tem que ser preso, entendeu? Não importa quem é quem. Na verdade, importa quem é quem. Não importa o que quem é, né? É negro, é branco, não importa isso. É asiático, não importa. O que importa é o que ele tá fazendo pra sociedade. E o ruim, e na época que Martin Luther King dá os discursos dele, mano, era uma época onde o negro era realmente perseguido por ser negro, né? Sim. Você tinha restaurante de negro e restaurante de branco, sabe? Exatamente. Tem um filme também, eu acho que é O Mordomo da Casa Branca o nome, se eu não me engano. Eu acho que é esse o nome, que é um homem negro que ele trabalhava na Casa Branca nesse período. E o filho dele se filia aos partidos dos Panteras Negras. Sim. E, mano, tem cenas assim que, tipo, o negro entrava num ônibus que ele não podia pegar, ele era agredido, ele entrava num restaurante, ele sentasse num lugar, tipo, tem uma cena que eles fazem esses protestos, entendeu? Sim. Tipo, não, a gente vai num restaurante branco, vamos comer. Ele sentava, ele não era atendido e o pessoal jogando café na cara dele e agredindo, sabe? Então, o Martin Luther King, quando ele traz esse discurso também, ele tá querendo trazer justamente isso, a questão de, cara, o negro também é humano. Você tem, por exemplo, filósofos que são respeitados, como o Kant, por exemplo, ele tem declarações altamente racistas, sabe? Sim. E, tipo, ele é tratado pela essa galera da esquerda que tenta defender o direito do negro, só que ele era racista, entende? Enfim. Então a gente tem esse filme, né? Voltando até esse arco ao filme. Então essa crítica não tem fundamento nenhum nesse filme, porque, gente, é um filme, assim, que não tá tentando denegrir a imagem e, cara, e seria a um filme racista. Na verdade é uma exaltação à cultura, né? Sim, e seria um filme racista se ele mostrasse o negro como inferior. Muito pelo contrário, ele tá mostrando um cara que é um gênio do jazz. Totalmente. Entende? Né? Que tem um feeling lá pro jazz, tá mostrando até admiração por aquela mulher, né? Que ele queria tocar com ela. Sim, tipo, sim. Ou seja, né? Ele bota no pedestal, né? Aquela mulher, bota no pedestal essa obra de arte, né? Que é o jazz, uma improvisação, assim, muito boa. Enfim, e a gente chega então a essa visão, né, do filme, assim, ele tem um negócio muito emocional, né, por causa da Pixar, tem toda essa questão racial, né, mas que na verdade não é uma crítica, né, ao negro, algo do tipo, na verdade é uma exaltação à cultura negra, com as barbearias, com os negócios todos. Mas o legal nesse filme, principalmente, eu acho também é esse desenvolvimento do personagem, né, porque você tem um cara que inclusive apresentado já, você vê que ele não aguenta, já no primeiro segundo do filme ele não tá aguentando ser professor, né? Ele é aficionado pelo desejo dele de tocar, né? Na banda daquela saxofonista, né? Sim, saxofone. E tipo, ele fica, né, com aquilo na cabeça, ele não vive, ele não fala de outra coisa a não ser de jazz, né? De jazz, exatamente. Isso na verdade, ele até recusa o trabalho dele como professor porque ele queria tocar na jazz band. Ele menospreza, né, todas as outras coisas porque ele acha que ele tem que ser aquilo. E isso é demonstrado até no desenvolvimento do filme, por exemplo, quando ele, depois de lá na frente, né, a garota trocar de corpo com ele, né, essa menininha lá do mundo lá das almas. Das almas, que é o tipo pré-mundo, né? É o nome desse. É, tipo um pré-mundo, né? Ela fala o nome, eu acho, pré-vida. Acho que é isso, pré-vida. Esse filme é bem interessante, tem uma teologia bem diferente. Mas tipo, ele pega muito a ideia de Platão, do mundo das ideias, né, cara? Se eu não me engano, Platão ele dizia isso também, que antes da gente... que tudo que tá no mundo material, primeiro tá no mundo das ideias. Sim. Eu acho que o filme ele bebe um pouco dessa fonte também. Entende? Tipo, o homem tá no mundo das ideias, aí quando ele vem pro mundo material, ele meio que se corrompe e tudo mais. Eu sei lá, eu acho muito louco esse pedaço todo. Não, eu acho, obviamente, que a gente, por ser questão, de discorda, mas eu acho interessante, eu acho que ele tão bem. Totalmente, eu admiro a obra de arte, não critico nem um pouco o que eles fizeram. Só com a visão cristã que a gente vê algumas coisas que a gente acaba discordando e tal, mas enfim... Uns vão até dizer que ele é meio espírita, mas eu acho que não. Eu acho que se assemelha até mais a um mormonismo, talvez.
porque tem uma pré-vida, né? Tem um Aham. mundo uma pré-existência, né? Que eles chamam, que meio que leva você a ir pra vida e depois, tipo, você já tá meio que com um pontapé pro que você tem que fazer, o que você tem que ser, entendeu? É meio que só uma aprovação a vida. Parece um pouco com o monismo, mas é isso. Eu acho que, enfim, é uma literatura, né, cara? Assim como, sei lá, Orfeu no Inferno, qualquer outra coisa que você vá ler ou vai escutar de música mitológica, sabe? Sim. Não necessariamente é uma coisa que você tem que levar ao pé da letra, é só curtir o feeling do negócio. E não necessariamente você tem que se afastar, né, mano? É. Porque a galera acha muito isso. Então do demônio, não vou assistir, entendeu? Não. Tipo, eu nunca vou ler a Divina Comédia, porque fala do inferno. Totalmente, tipo, nada a ver, tá ligado? Não vou mais saber de mitologia grega, não vou saber mais nada, porque tem várias coisas que não são cristãs. Óbvio que não. E entendeu? Paulo justamente fala que... Ele fala contra isso quando ele fala que os outros deuses não existem, né, cara? Sim. E quando ele vai, por exemplo, no Panteão dos Deuses, que ele fala sobre Deus desconhecido, ele tá falando de outros deuses também, de forma indireta. Ele tá falando de um deus que tem toda uma história por trás, né? Mas aí, enfim, exatamente. A questão toda do filme, então, é que a gente chega nesse arco que o personagem faz, né? Em relação a essa visão que ele tem sobre o propósito da vida dele. Porque ele tem um pensamento muito assim, cara, eu tenho que ser um pianista de jazz, senão eu não vou ser ninguém. Errado. Cara, é muito interessante que no início do filme, como você disse, né? Ele tá de saco cheio da aula. Ele, tipo, tem a menininha tocando pra caramba trompete. Trompete e trombone. É um trombone. O trombone é maior, o trompete é menorzinho. O trompete é menorzinho. Se não me engano, ela tava trompete tocando trombone. Trompete, se não me engano, é aquele que tocava o Não, o Louis trompete Armstrong. é aquele que tem um negócio redondo na frente. O Que trombone já é um... o Louis Armstrong tocava, né? Isso aí. E o trombone é maior. Isso aí. Enfim. E, tipo, ele vê aquela menina tocando pra caramba e nem aquilo comove ele, né, cara? E ela depois voltar mais pra frente no filme. Na verdade, ele chega até a reconhecer, tipo, o que eles chamam de a zona, né? Tipo, quando a pessoa chega na zona, né? Que também é bem louco aqui. É muito maneiro isso, porque realmente isso acontece, cara. Tem um momento que tu tá lá fazendo o que tu curte, né? E seja lá o que for, tipo, a gente conversando aqui, a gente entra numa zona, cara. Sim. O mundo não existe nesse momento. Né? Mano, eu acho que o jazz tem muito disso, né, mano? Porque o jazz, ele é a música de... Como é que fala? De improviso, né, cara? Totalmente. A galera fala muito que o jazz é um estado de espírito, né? Não é um ritmo musical, né? E, mano, o jazz é muito isso. Pô, uma coisa que eu gosto muito do jazz é isso. Eu gosto de assistir recitais de jazz, porque tu vê que o cara, tipo, ele tem a base ali e tal, e aí tem a parte dos solos, né? Cada um faz um solo. E tu vê que os caras viajam muito, mano. Você ligou? Parece até meio... Você que não tá acostumado pode estranhar. Sim. Mas tu vê que, tipo, o cara tá botando pra fora o que ele tá sentindo, entende? Totalmente. Então, existe uma conversa livre naquilo ali também. Sim. Existe eles pegam a temática, fazem de acordo com a temática, né? Uma improvisação em cima do tema que eles receberam. E tu consegue, assim, é claro que tem um jazz cantado e tem um jazz que é só tocado. E você consegue sentir o que o cara tá passando, entende? É muito maneiro, muito bom, muito bom. E acho que e tem vários lugares, né, que dá pra entrar na zona de acordo com o filme, né? Por exemplo, tem um time de basquete lá que a garota até fala, eu mexo com esse time há mó tempão, tô mexendo na mesa com esse time. Aí o cara vai enterrar ele... E acho que até era o time do... Não sei se era Lakers, o que era, Nova York, não sei. Você lembra a cor do uniforme? Não eu acho que era... Mas era um time famoso, eles botaram um negócio pra ser uma piada mesmo, de propósito. Eu acho que, inclusive, eu acho que era os Lakers, porque nessa época os Lakers estavam há mó tempo sem ganhar título da NBA, entendeu? Ela tava meio que falando isso no sentido de tipo, por isso que eles não ganham tanto tempo, entendeu? Depois eu vou até dar uma pesquisada pra ver se é isso mesmo. Mas eu não lembro qual a cor, se eu lembrasse pelo menos a cor do uniforme, eu poderia falar melhor. É verdade. Mas, então tem várias pessoas, né, que entram na zona, né, e com esse negócio da zona, meio que esse cara olhava assim, cara, a zona é o momento que eu quero estar sempre, né? Sim. Tipo, como se aquilo fosse o lugar que a gente foi feito pra estar, né? Sim. Sempre naquela zona. Só que aí quando ele vai desenvolvendo na vida, né, inclusive mostra, por exemplo, no barbeiro lá, quando a garota troca com ele, era aí que eu tava querendo chegar. Tipo, cara, tu percebe como é que essa visão de mundo dele, porque esse filme é sobre essa questão de como a nossa visão de propósito, né, faz a nossa visão de mundo. E aí esse cara, ele tinha tanta visão de mundo dele assim, de tipo, cara, eu vou fazer jazz e esse é o meu propósito de existência. Eu fui feito para ser um pianista de jazz. Ele não falava de outra coisa com as pessoas, ele não aproveitava a vida dele. A ponto do barbeiro falar, quando a garota era ele,
Cara, faz tempo que a gente não... Na Não verdade, troca eu mais nunca tive uma conversa assim contigo. Primeira vez que eu converso contigo, você não fala de jazz, né? Então, assim, você vê esse conflito, né? Ele mesmo se sente assim meio impactado, mas ainda não a ponto de mudar. Uhum. Mas ele se sente impactado assim, caraca, né? Nunca pensei que eu falasse tanto sobre Sim. isso, que eu não fizesse outra coisa, né? Sim. Pô, enfim, acabou que eu perdi o fio da meada. Que eu ia falar no sentido, tipo, ele dando a aula. E ele consegue, mano. Ele vai lá fazer o teste, né? Pra banda e ele consegue passar. Aí, tipo, pô, chegou no ápice dele, era isso que eu queria. Aí assim que ele consegue, ele morre. Isso. É muito doido. Não é spoiler, porque isso acontece, sei lá, com 10 minutos de filme, 5 minutos de filme, não sei. É o trailer do filme. É, É o exatamente. trailer. Todo mundo sabe que ele vai morrer. Uhum. O filme é baseado nisso. Pra ele virar uma alma, né? Ele tem que morrer. Né? Virar uma alma lá no mundo coisa. Pré-vida. Sei lá o que era aquilo. Muito louco. Mas enfim. Então, cara, ele meio que tem essa coisa, então, né? Com o propósito dele. E a garota meio que também, tipo, eu não tenho... Tu vê que tem dois lados, inclusive, nessa coisa toda, que é ou a pessoa que fica fissurada com o propósito dela. E a pessoa que não tem propósito, que acha que não tem propósito nenhum. Exatamente, porque ela, não consegui chegar nessa zona, não consegui chegar nesse negócio. Então eu não tenho propósito de vida, eu não quero viver. Sim. Né? E é muito interessante, assim que ele... Porque, tipo, ele morre, né? Aí ele tá indo lá pro... Sei lá o que é aquilo. Vamos botar pós-vida. Ele tá indo pro pós-vida e ele se recusa a morrer. Que aí ele vai pro pré-vida, né? Aí, nesse pré-vida, você tem, tipo, um discipulado, vamos dizer assim. Sim. Com as almas lá. Aí cada um vai pra uma pessoa importante que morreu, né? Tipo, o cara vai pro pós-vida, só que antes ele vai ensinar alguma coisa pra essa pessoa do pré-vida pra ela ser uma pessoa boa. Entendeu? Ele acaba parando ali com a identidade de um psicólogo lá, que eu até esqueci o nome dele. Ele roubou a identidade do cara. Né? Justamente pra não ir pro pós-vida. Aí ele tá lá e tal, e a garotinha que fica com ele é a número 22. Esse negócio, tipo, pra tu ter uma ideia de quão antiga ela é, né, mano? Porque, tipo, tu vê, antes dele chamar 22, tava o número não sei quantos bilhões já, entendeu? Caraca, verdade. E se ligou, ela era, tipo, a 22ª pessoa da existência, vamos dizer assim. Então, tipo, ela tava ali há milhares de anos. E isso se confirma no filme, quando você vê os personagens que trabalham com ela, né? Gandhi, Abraham Lincoln, Muhammad Ali, por aí vai. Verdade. Se ligou? Aí, enfim, ele recebe a mentoria com essa menina. Aí ele fala, não sei porque, tipo, eles vão lá pra aquele quartinho lá, pra uma salinha, que mostra a vida da pessoa, né? Ele fala, não sou esse cara não. Ele tira o crachá e mostra a vida dele, né? E, tipo, ele tá se achando o máximo, sabe? O cara toca jazz, se orgulhando, né? Se orgulhando. Aí quando ele vê a vida dele, que é uma vida normal, ele fica tipo, caraca, minha vida é uma mentira, é um fracasso. Se ligou? E a partir daí o filme já começa a trabalhar essa ideia. Tipo, por que é fracasso? O que é missão? O que é propósito? Se ligou? E a partir daí o filme vai trabalhando e tudo mais, aí eles voltam pra Terra, aí troca de corpo, ele vai pro gato e ela vai pro corpo dele que tá em coma, né? Porque ele teve uma queda lá no bueiro. E a partir da menina a gente vai enxergando um propósito, o filme vai te mostrando um propósito, e eu acho que isso que é o mais bonito do filme, no cotidiano, entende? E mostra pra você que o personagem, o principal, ele não tá aproveitando a vida coisa nenhuma, né, mano? Que ele, tipo, ele tava tão fissurado naquele propósito dele, não, eu tenho que tocar jazz, que ele esqueceu como era bom caminhar, simplesmente, entendeu? Que a menininha até fala, né? Sim. Pô, eu acho que o meu propósito é caminhar, entendeu? É muito maneiro. Eu gosto dessa personagem, cara. Ela é muito maneira. Ela é muito bem feita, tipo... E, pô, você vê a inocência da criança, né, mano, nela. Sim, verdade. Ela aproveita, tipo, inclusive, as crianças, né, ensinam isso pra gente, né, tipo... Porque a gente fica muito, né, preocupado com o que vai acontecer, essas coisas todas. E tu vê, cara, a criança, assim, tá preocupada com... Não tá nem aí. Entendeu? Acho que é comer o pirulito na barbearia, entendeu? Tá ligado? Tá olhando pro que vai acontecer depois. Exatamente. Né? Não tá preocupado lá na frente. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que já mostra, tipo, essa parte negativa do personagem. Porque a todo momento ele tava olhando pra uma coisa que ele queria alcançar, né? Sim. E assim, essa coisa que ele ia alcançar, cara, quando ele alcançasse, o que ele faria com isso, né?
É quase o Coringa, né? Fazendo uma referência aí. Sim. É quase o Coringa, porque ele é um cachorro correndo atrás dos carros, quando chegar num carro ele não E sabe nem o agora? que vai fazer com isso. Vai fazer o quê? Vai mijar na roda? Entendeu? Vai dirigir, não sabe dirigir. Entendeu? Então, Exatamente. ele não tem um propósito assim que vai preencher a vida dele, de verdade. E ela não tá preocupada em procurar um propósito. Na verdade, ela só tava, né? Ela calhou de cair no corpo e ela curtiu isso, né? Sim. Curtiu. O que é isso de fome? O que é isso? Caraca, a pizza é muito boa. E, tipo, aproveitando cada momento da vida. Inclusive, pode falar primeiro aí. Não, porque tu falou aproveitar a vida e ela fez uma coisa que ele, sendo músico, não faz. Tá ligado? Que era apreciar a boa música naquela cena que tá o rapaz lá tocando no metrô. E ela ficou olhando mó tempão pra ele e tal. E ele, tipo, trata como se não fosse nada, entende? Ele, tipo, não, vamos embora. Tá entendendo? Sim. Só que ela, tipo, não, mano, peraí. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Entende? E assim, ele sendo músico, ele mesmo ele não apreciou não tava a música, nem aí, entendeu? Né? Exato. Pra você ver que o filme começa a te mostrar que a ambição dele por tocar numa banda de jazz era puramente uma ambição, entende? Ele não necessariamente gostava daquilo, entende? Ele só queria, tipo, se sentir meio que especial, não sei. Ele queria ter um propósito, uma missão, e ele focou tanto naquilo que ele foi perdendo o brilho, né, cara? Igual acontece com aqueles, no pré-vida, né? Tem aqueles caras que perdem um brilho, eu gostaria de falar disso também, com a profissão, que tem até a cena do cara que trabalha na bolsa, e normalmente o cara, quando ele tá assim, nesse instante de... que ele se perde na vida, que ele perde o brilho, a alma dele fica escura, né? Que é o que você bem falou no início do vídeo. Aí tem um cara que ele tá com a alma escura porque ele já tá no automático, entende? Ele tá fazendo aquilo ali e, tipo, ele não tá amando, não tá fazendo o que ele ama, entende? Ele tá meio que sem propósito. Verdade. Mas por que ele tá sem propósito? Porque ele não tá fazendo uma coisa que ele queria fazer? Talvez ele até quisesse trabalhar numa bolsa de valores, entende? Não sei. Mas ele tá perdendo propósito porque o trabalho dele se tornou a vida dele, entende? Exatamente. A visão desse negócio aí, nos comentários até que eu vi, né, do filme, era que a pessoa, ela faz aquilo, por exemplo, sei lá, que ela gosta, tocar piano, mas quando aquilo se torna um vício, né, quando aquilo se torna uma coisa tão corriqueira, tão maçante, né, tão obsessiva, aquilo te torna um monstro, né? Sim, sim. Então, você se torna deformado, né, uma pessoa que era para ser humana, você se torna deformado para uma coisa que não era para você ser desse jeito, né? E a gente tem vários lados da vida, né? E você esquece o motivo principal, né, cara? Que era tipo, a gente faz telecast porque foi o que a gente tava conversando outro dia. A gente faz porque a gente se diverte fazendo. Não é tipo o nosso trabalho. A gente nem sabe quantas pessoas a gente vai alcançar. A gente tá fazendo porque a gente curte isso. Exatamente. Porque a gente gosta. E eu acho que o momento que isso aqui se tornar puramente um trabalho, talvez a gente perca o brilho, entende? Totalmente. E é isso que o filme mostra, sabe? Não que a gente não busque, tipo, sei lá, alcançar alguém com isso daqui, né? Não, óbvio que a gente busca alcançar, óbvio que a gente busca profissionalizar cada vez mais a nossa diversão, entende? Mas são camadas do negócio, né? Não é só, vou alcançar as pessoas e ver um objetivo estranho. Mas Deus, ele coloca em nós, né, uma paixão por coisas que vão fazer diferença na vida de outras pessoas. Sim. Sacou? O cara, às vezes, ele tá lá com vontade de, sei lá, de ser um pianista, por exemplo. E a pergunta que ele tem que se fazer não é, tipo, se ele vai ser pianista só porque ele gosta, porque ele quer entrar na zona, entendeu? Que aquilo é o propósito da vida dele. Mas é o que ele pode alcançar para as outras pessoas por meio daquilo. Né? Esse pianista, por exemplo, né, do filme, ele estava tão focado em satisfazer, né, a própria ânsia de tocar num pub com a galera lá e tal, que ele estava negligenciando totalmente os alunos dele. Sim, eu ia falar de cena agora. Que a menininha chega lá e fala que quer desistir, né, cara? E ele fala pra alma que tava no corpo dele, não, deixa pra lá, vamos botar logo o terno pra ir pro ensaio. Um negócio assim, né? E tipo, a menina, não, pô, peraí, vamos conversar com ela, entende? Sim. Tu vê que ele tá tão obsessivo que é o que você falou, ele tá se tornando um monstro, entende? Ele tá se tornando uma pessoa egoísta, sabe? Tem um negócio nesse filme que eu acho muito maneiro, indo só um pouquinho mais pro lado viajado da coisa, que eu tava pensando sozinho isso, eu não sei se alguém fez um comentário sobre isso, mas é interessante que na Pixar, se tu tirar o lado mais metafísico da coisa e tu pensar no que tá acontecendo, tipo, se tu tirar a parte da alma da garota, de tudo, o que tá acontecendo com o cara? Eu acho que ele caiu no poço, tipo, teve uma experiência quase morte, sacou? E nisso ele começou a aproveitar a vida
Tá sacando a viagem que eu tô fazendo? Porque assim, ele começou a aproveitar a vida, começou a tipo... Novo, né? Meio que ele começou a ter esse negócio assim de aproveitar a vida, de fazer as coisas e tal. E comer pizza e ver... Ou então ele teve um problema, não sei, cerebral, não sei o que ele teve, né? Mas, enfim, eu comecei a pensar nisso. Caraca, cara. Porque assim, se tu pensar no lado mais racional da coisa, encaixa. Sim. Essa experiência com as mortes, ou então com algum negócio na cabeça que deu nele, que, sei lá, teve um lápis, alguma coisa. Tipo, é uma teoria meio clichê também de falar que, não, isso tudo ele tava em coma, e na verdade o mais importante é o que acontece no final. Você ligou? Não, eu não acho tanto isso, mas é próximo. O pessoal usava muito isso por Hora de Aventura, inclusive. Né? Porque, na verdade, a história da Hora de Aventura agora tinha que estar em coma e o mundo tá cheio de zumbi. Caverna do Dragão, né? Essas coisas todas. Tá no inferno. Caverna do Dragão é no inferno. Por isso que eles não saem. Eu não sei, parece que é mesmo, mas sei lá, né? O cara nunca completou o negócio, elas nunca saíram de lá também. Se bobear é mesmo, né? mas aí, cara, sobre o filme então, indo pra esse lado do propósito, né? Que eu dei um break aqui. Mas... a gente acabou começando a falar de Caverna do Dragão, já fugi completamente do assunto. Mas esse filme ele meio que mostra pra gente como o objetivo ele cega a pessoa. Né? Quando a pessoa. Não que a pessoa não deve ter objetivos na vida, mas quando esse objetivo ele cega, você não vive mais. Sim. Quando aquilo se torna a tua vida, né, você acaba não tendo, você considera que as outras coisas não são parte da sua vida, né? Então ele considerou tanto aquilo como uma vida dele, eu tenho que alcançar isso para viver, né, para eu ser alguém, que as outras coisas, tipo cuidar da garota na escada, conversar com o barbeiro sobre qualquer outra coisa, né, até mesmo ser sincero com a mãe dele, que ele não era. Isso, o primeiro momento que ele é sincero, né, com a mãe dele é o momento que acontece essa união deles, porque antes ele não era totalmente sincero, ele só falava meias verdades assim com ela, e ela também não se abria com ele, não conversava com ele, não tinha esse negócio. A partir do momento que ele deu o primeiro passo, ela pegou e né, se achegou a ele, né? Até deu o terno do pai dele, essas coisas todas. Então, tu vê que esse objetivo cegou ele, né? Essa visão de chamado, que muitas vezes, indo até pro lado mais cristão da coisa, esse chamado que a galera bota assim na cabeça, eu vou ser pastor. E o cara se santifica para se tornar um pastor. Exatamente. Ele não se santifica porque isso é parte da vida cristã, porque isso é parte de seguir Jesus. Ele se santifica porque ele quer tanto ser um pastor que aquilo é o lugar onde ele quer alcançar. Aquilo se tornou um Deus pra ele. E Tim Keller fala sobre isso, né, mano? Que, assim, primeiro ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Daí é Calvino. Calvino. Não, mas o Tim Keller tem claro, ele é presbiteriano, né, cara? Como é que é o nome dele? No livro dele, Deuses Falsos, não é isso? Sim, acho que é Deuses Falsos. Enfim, ele tem um livro que ele fala, ele cita Calvino, né? Essa frase de Calvino. Sim. E ele também diz, cara, que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes nosso ministério pode se tornar um ídolo. Se ligou? E assim, o filme, quando ele finalmente consegue tocar na banda, ele acaba o recital e fica tipo, era só isso? Se ligou? Tipo, acabou ali o show e tal, mas ele foi embora. Aí ficou ele e a saxofonista, né? Sim. Aí ela até solta, ele fala com ela sobre isso, né? Sobre, mas é só isso e tal. Ela solta aquela historinha pra ele do peixe, que falou que queria o oceano. Essa história é muito boa. Aí o peixe ancião fala pra ela, mas você tá no oceano. Ela falou, não, você quer água, eu quero o oceano. Se ligou? Tipo, você pode... eu não consegui... Ele tá buscando tanta água que ele não percebe que ele tá na água. Que ele já tá, né? E tipo, foi isso que eu imaginei, sabe? Tipo, mano, às vezes o que a gente, ainda mais agora com o negócio de rede social, que as pessoas botam um padrão e falam que, tipo, se você não atingir aquele padrão, você é um fracassado, sabe? Mas quem disse que eu sou um fracassado? E se eu não quiser atingir aquele padrão, eu sou um fracassado? Eu sou o quê? Um derrotado porque eu não quero atingir aquilo, entende? Eu não posso ter outros objetivos. E você vê várias pessoas fazendo coisas que não era pra elas fazerem, sabe? Porque não é o que elas vão fazer, não é o que elas têm aptidão pra fazer, e elas até sabem que não tem aptidão pra fazer aquilo. Eu e você, né? A gente sempre quis ser pastor. A gente tem uma história bem parecida nesse sentido. E quando ele conversou com a mãe dele, naquela cena que ele tá conversando com a mãe dele sobre o propósito, lembrei muito de eu conversando com a minha mãe, né?
de eu querer ser pastor e tudo mais. E o conselho, cara, é incrível. Parece que assistiram eu e minha mãe dialogando e fizeram um filme, sabe? Que eu falei pra ela, não mãe, mas eu quero ser pastor e tal, e o meu sonho, sei que lá. E ela falou, mas meu filho, você tem que pensar também na sua vida, em questão de profissão e tudo mais. E eu acabei discutindo com a minha mãe, eu fui bem duro com a minha mãe, sabe? Não xinguei minha mãe nada do tipo. Mas eu fiquei chateado, mas depois eu comecei a pensar, eu falei, cara, ela deve ter razão, entende? Talvez o meu ministério esteja se tornando o meu Deus, sabe? E não é isso que Deus quer, entende? Deus não quer chamar pastores, Deus quer chamar cristãos, sabe? Totalmente. E quando eu falo que Deus quer chamar cristãos e não pastores, é porque Deus não quer chamar profissionais, Ele quer chamar pessoas que amam o evangelho, que fazem o que amam, sabe? Sim, tem uma frase do Huckmacher que até complementa isso, que fala que Jesus não morreu para nos tornar somente cristãos, mas para nos tornar humanos, verdadeiramente humanos. Então a ideia é que a gente fica tão focado às vezes em tipo ser aquele crentez, né, aquele negócio, glória a Deus, não sei o que lá, paz do Senhor, essas coisas todas, que a gente se esquece de tipo ser uma pessoa normal, vivendo num mundo normal, e que a redenção de Deus vai fazer parte disso. E cara, a gente se esquece também que o sobrenatural, ele tá no natural, sabe? A gente às vezes espera uma coisa super grandiosa, mas a gente se esquece que Lucas escreveu o evangelho dele fazendo uma pesquisa. Totalmente. Entende? Ele não teve... O anjo não desceu pra ele e falou aqui, Lucas, o evangelho, escrevam. Não, ele foi falando de boca em boca aí. É menos sobrenatural do que o de Mateus, que andou com Jesus? Claro que não. Eu, inclusive, gosto mais do evangelho de Lucas do que de Mateus, sabe? Entende? E outras coisas também, mano. Você tem o livro de Atos, você vê vários milagres, mas quando você lê as cartas de Paulo, você vê Paulo, uma pessoa normal, falando de maneira normal com pessoas normais, entende? Não, isso é incrível, realmente. Tipo, só te cortando, Bruno, pra concluir. E o próprio Paulo fala que, assim, ele escreve em carta de um jeito, mas quando ele tá pessoalmente, ele não usa grandes técnicas pra falar, entende? Isso tá em 2 Coríntios, no final ali do livro. Ele fala de forma normal para que o evangelho seja acessível. Totalmente. E o evangelho é isso, mano. E o evangelho, ele é sobrenatural porque ele é natural. No evangelho você tem um cristão sendo jurado de morte e morrendo, entende? Você lê ali em Atos e você vê ao longo da história que os cristãos foram jurados de morte e eles morreram, mano. Entende? Não veio um anjo no Coliseu e matou o leão. Não, ele morreu, ele foi devorado. E aí? Sabe? E a vida, ela é natural. A vida, ela é normal. E Deus escolheu essa vida normal para se revelar, sabe? Atos fala sobre isso, né? Sobre como os cristãos vivem uma vida normal, né? Uma Exatamente. Sociedade. A diferença da visão cristã é que a gente foi chamado para viver o normal afetado pelo sobrenatural. Sim, e não que a gente vá viver o sobrenatural sempre, aquela coisa assim, mística, né? Sim. Mas que a gente vai viver uma vida normal, cheia de Deus, né? Cheia do sobrenatural, cheia de Cristo. Você não vai andar flutuando por aí. Não existe esse negócio. E isso então é mostrado nesse filme muito bem, porque, por exemplo, até a minha própria vida mesmo, tipo, eu focava tanto em alcançar aquele padrão, até porque eu sou músico, né? Eu acho que eu me identifico muito nesse filme, nesse ponto. Alcançar tanto aquele padrão de excelência, sabe? Chegar naquele nível de pianista que os meus professores vão olhar assim, caraca, lá da faculdade, melhor pianista que já passou por aqui. Que, cara, eu toquei muito mal na época que eu pensava desse jeito. Tocava muito mal. Foi a época que eu assim, até dei uma parada no meu curso, assim, pra pensar o que tava rolando. Porque tava errado a coisa. O objetivo tá errado ali. E aquilo afetou a forma como eu tocava o piano. Agora, a partir do momento que eu comecei a olhar pra música como uma parte da minha vida que eu tenho que aproveitar, cara, foi um dom de Deus pra mim, tipo, até uma vibe meio eclesiástica, assim, Deus dá algumas coisas pra nós, pra gente aproveitar, comida, amizade, Deus dá essas coisas pra gente aproveitar, e a música é uma delas, cara, no meu caso. Eu não tenho que olhar pra aquilo como se fosse o objetivo, tipo, vou me tornar o melhor músico do mundo. Mas eu tenho que olhar pra isso como, cara, eu vou fazer o meu melhor, com certeza. Mas eu tenho que fazer o meu melhor para eu fazer uma coisa que eu curto e Deus seja glorificado, sabe, no meu prazer. Exatamente. Eu tô fazendo aquilo para eu sentir prazer
tocando aquilo, para as pessoas olharem para a beleza do que eu tô tocando e verem Deus. Mas não é para eu pegar e, sei lá, me tornar o melhor de todos. Eu tenho que ser o melhor que eu sou. Fazendo, né, mano? É? O Piper, ele trabalha muito essa questão daquele livro dele, Em Busca de Deus, que ele fala muito sobre a alegria, né? Que muitas vezes é ensinado a nós que a gente não pode ter prazer fazendo as coisas pra Deus, sabe? E às vezes, por exemplo, eu quando era mais novo, eu sempre gostei de pregar. Eu pensava assim, pô, mas eu, sei lá, eu acho que eu não posso pedir pra pregar porque senão eu vou estar pecando, sabe? E, sei lá, tipo, eu via como se fosse, assim, é uma coisa séria, eu não posso gostar de fazer. Se eu estiver gostando, porque tem alguma coisa errada. Não tô sendo espiritual, entendeu? Tem que estar sendo subjugado. Eu não cheguei lá ainda, né? Entende? Só que não, mano. Quem disse que você não tem que gostar? Você acha que Jesus, quando veio aqui na Terra, ele não tava muito alegre de fazer a vontade de Deus? Sabe? Não era um fardo pra ele, mano. Ele tava super feliz em subir um monte e falar: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essas pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas porque os escribas e os fariseus da época, a religião judaica, estavam colocando fardos pesados nela, né? Totalmente. No seminário eu aprendi que você tinha reza pra tudo, mano. Foi até o Renato que ensinou isso pra gente na aula dele. Você tinha reza, às vezes, até pra ir no banheiro, sabe? É uma coisa absurda. Pra você ver o quão pesado era esse fardo de você... Não, tem que falar com Deus, tem que falar com Deus. E qual o problema disso? Você perde o relacionamento com Deus, entende? Sim. É por isso que Jesus fala, não enche o vosso Pai de vãs repetições. Porque Deus, ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento. O Pai procura adoradores que adoram em espírito e verdade. Totalmente. Entende? Então, assim, voltando ao filme, tem até aquela cena da garotinha que ela volta pro pré-vida e ela fala que ela não pode ir pra Terra porque ela não tem propósito. Mas quem disse que ela não tem propósito, entende? Você tá vivo, cara. Exatamente. Sabe? A vida tá aí. Entende? Você não precisa ser um Elon Musk pra ter um propósito, entende? Você não é o seu ministério, sabe? Toda aquela questão, não, eu quero ser missionário, se eu não for missionário acabou a minha vida. E outra pessoa, pô, eu não quero nem ser missionário nem ser pastor, então eu não tenho propósito nenhum, entende? Sim. Não, quem disse que não tem, mano? E essas pessoas que ficam nesse negócio de missionário, tipo, viradão nisso, cara, elas acabam correndo o risco de, assim, causar um problema sério pra todos ao redor também, porque a pessoa, ela traz essa visão de mundo, né? Por exemplo, esse peso que a garota sentia de, pô, eu não tenho um propósito, né? Cara, você carrega isso pros outros quando a única coisa que você é um missionário. Tem uma parábola que mostra isso muito bem na Bíblia até, que é a parábola do rico e Lázaro. Sim. Que o pobre, né, é o único que tem nome, né? E o rico, que tinha muita coisa, não tinha um nome. Uhum. Ele era só conhecido por ser rico. Então, assim, algumas pessoas, elas são tanto alguma coisa que elas deixam de ser quem elas deveriam ser, né? E o pobre que não tinha nada, pelo menos ele era alguém diante de Deus. Então a gente tem que começar a entender que a nossa vida, cara, ela é feita assim, pra gente viver, curtir a vida. Deus nos deu uma vida pra fazer isso. E no meio disso, cara, a gente com certeza vai ter objetivos, entendeu? Vai ter coisas que, por exemplo, pô, eu quero ser um músico muito bom, quero ser um pastor, entendeu? Você também quer ser pastor. Claro. Mas, cara, essas coisas são parte da vida. Elas não são a nossa vida. Elas são parte de quem nós somos. Sim. Entendeu? Eu também lembrei muito quando... Eu tô aqui há pouco tempo, tô na Enxada PIB, que é Baixo de Campo Grande, Rio de Janeiro. E quando eu encontrava com meus amigos da minha antiga denominação, eles falavam, pô, tu é batista agora, né, cara? Sei que lá... Mas, tipo, não, eu não sou batista. Eu não sou assembleano, eu não sou batista, sou congregacional. Eu sou eu, pô. Eu sou o Lucas, entende? Eu sou cristão. Esse é o mais importante, sabe, mano? Você saber que você, como você disse, você não é o que você faz. Entende? Você é você. Acabou. Sim. Tem uma cena no filme que ela fala, eu acho que o propósito é andar. Aí ele vira e fala pra ela, mas andar não é um propósito. Entende? Então o que é um propósito, sabe? Sim. É você... deixar de viver, deixar de aproveitar o seu tempo com a sua família, com as pessoas que você ama, pra trabalhar? Isso é um propósito? Paulo, inclusive, fala que o ministério principal é a família, mano. Então, cara, o que é um propósito? Vamos supor, você é pastor, você fez o seminário e tal, se formou. Você virou pastor. Você tem a Aline, que é sua namorada, vocês vão casar. Aí você deixa ela meio que de lado, faz igual o Naruto fez, né, no Boruto, que deixa a família de lado só pro ministério. Enfim, ele faz muito isso.
Tá entendendo? Você tá errado, cara. Você tá cometendo um pecado, entende, mano? Você não pode deixar que o seu propósito não, que o seu ministério descaracterize quem você é, entende? Exatamente. É um conjunto, né, até o Helder Cardinho, quando veio aqui, falou disso, né? É um conjunto, tipo, o pessoal perguntou pra ele, como você equilibra família e ministério? Ele falou, cara, eu não olho esses dois como inimigos não, entendeu? Eles dois são duas coisas que eu tenho que fazer. E, assim, de acordo com a prioridade, eu vou fazendo. Eu não faço uma escala agora, entendeu? Não, eu tenho um momento para gastar com a família, tenho um momento de ministério, mas, assim, é ter sabedoria de quando fazer as coisas, né? Ser um workaholic, nem também um cara que só fica com a família e não faz nada, né? E também tem aquele cara que bota o despertador, né? De hora em hora. Não, na hora eu fazer isso, na hora eu fazer isso. E tipo, você tentei, não dá certo. E você torna muito mecânico, cara. A vida não é assim, mano. Não adianta. A vida não é organizada. E glória a Deus por isso também, né, cara? Tipo, não que não dá pra ser organizado, sim, mas... Sim, obviamente, você não vai ser responsável. Sacou? Mas assim, a vida não é pra você ser um ratinho de laboratório que fica naquelas carinhas, tudo assim, né? E tem gente que às vezes, exemplo, bateu o despertador, ele não conseguiu fazer a atividade anterior, caraca, acabou meu dia, já entra em depressão, já quer morrer. Pô, às vezes fica assim, cara. Tá falando de mim. Tá me vigiando. Mas, mano, não, cara, tá tudo bem, mano, tudo bem você não conseguir também, sabe? Você não precisa acertar tudo, entende? Quem precisa... Cara, te garanto que quem precisa acertar tudo, acertou tudo, que é Deus. Sim. Descansa nisso. Entendeu? E até o texto que a gente baseou quando a gente pensou nesse filme, né? Foi o texto de 1 Pedro 2, versículo 9, que fala, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, tipo, fala que antes a gente não era povo, agora a gente se torna povo de Deus, né? Mas a palavra aqui que me chamou muita atenção é essa palavra, chamado. Porque às vezes a galera cria esse negócio em volta do chamado, em volta da vocação. Então, pra que eu sou chamado? Cara, você é chamado das trevas pra luz. Isso que é um cristão, entendeu? O cristão, ele não é principalmente chamado para ser pastor, ele é chamado das trevas para a luz. E a gente é chamado a partir disso a anunciar essas coisas, por meio da vida comum. E essa questão de você ser chamado das trevas para a luz, você já consegue denotar uma outra coisa. Você foi chamado para alegria, mano. Sim. Porque você estava em trevas, você estava na ignorância, você estava na tristeza, entende? Mas agora você está na luz, porque você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo das suas vontades, entende? E... assim, você agora tem a água da vida, né, cara? Que é Jesus Cristo. Totalmente. Quando ele encontra com a mulher samaritana, e no filme, quando ele termina de tocar, ele vai embora, ele vê que aquilo não preencheu o vazio dele. Eu lembrei muito dessa passagem de Jesus com a mulher samaritana. Que ele fala, quem beber essa água tornará a ter sede. E foi exatamente isso. Tipo, ele foi lá, tocou, fez a apresentação dele, quando acabou, ele tava com sede de novo. Entendeu? Totalmente. Agora, como é que Jesus conclui essa fala dele? Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Totalmente. Entende? A gente faz muito isso. A gente somos chamados para a luz, como você disse, mas a gente quer preencher um certo vazio com o ministério. Tipo, não, o meu chamado, a salvação não é o suficiente. Tem que ter mais alguma coisa. Agora eu tenho que ser missionário, agora eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser músico, eu tenho que ser isso, aquilo outro. Não, mano, calma. Sim. Você já recebeu a água da vida, mano. A sua sede só vai ser preenchida com Cristo, não o seu ministério. Embora o ministério venha de Deus, não é isso que vai te preencher. Entendeu? A gente corre muito risco, né, de olhar pro chamado como sendo a nossa vida. Quando na verdade Cristo nos fala que ele veio trazer vida e vida em abundância. Sim. Então é uma vida, cara, e essa passagem mesmo que tu falou, de dentro dele fluirão rios de água. Sim. Então a visão de Cristo, cara, não é uma vida que se resume a fazer tal coisa e tal coisa. Na verdade é uma vida que flui, cara. Sim. Entendeu? Ela flui. Ela vive, você tá lá afetando as pessoas no seu dia a dia. Quando eu comecei a notar isso, cara, isso na minha própria vida, eu comecei a perceber como eu preciso influenciar, tipo, os meus familiares mesmo, entendeu? No meu trabalho, eu trabalhei muito tempo numa pizzaria. Eu não sou chamado pra fazer uma pizzaria, pra fazer uma coisa dessa. Mas eu percebi como é importante que eu abra mão às vezes do que eu quero para abençoar as pessoas ao meu redor. Sim. Sacou? Então a nossa vida é muito mais
do que fazer uma coisa ou não. Ela, na verdade, consiste em viver a vontade de Deus. Mano, e essa passagem mesmo que ele fala, quem bebe dessa água tornará ter sede, muita gente faz uma analogia apenas com o pecado. Mas não, mano, é tudo. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus na sua vida, sabe? Que seja o seu objetivo principal. E se isso não for Deus, não vai te preencher e vai acabar sendo um pecado, vai acabar se tornando um ídolo, entende? É como se você tivesse um buraco negro dentro de você e você quisesse tampar com uma tampinha de garrafa PET. Tudo bem, Lucas, o buraco negro não se tampa. Beleza, mas deu pra entender, correto? Como se tivesse um buraco de uma poça enorme e você quer tampar... um poço enorme e você quer tampar esse poço com uma tampinha de garrafa PET. Não vai adiantar. Não existe. Entende? Você tem que ter uma tampa própria para aquilo. Então a eternidade em nós, ela só pode ser preenchida por um ser eterno. Entende? Se a gente ficar nessa de... E às vezes, cara, a gente se auto-sabota nesse sentido de dizer que não, agora eu vou glorificar a Deus com o meu ministério e eu só vou glorificar a Deus se eu conseguir esse ministério. Eu já fui muito assim, sabe? Com certeza você também, porque todo mundo tem essa fase, não tem jeito. Mas depois eu entendi que, cara, eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo seminário, tô querendo só tirar 9, 10, 9, 10. Mas, mano, não são as notas, mano. É a glória de Deus que tá aqui, entende? É fazer com amor. Eu quis ser pastor quando era criança, eu nem sabia que era seminário quando eu quis ser pastor a primeira vez, entende? Mas eu tô ficando velho, eu tô esquecendo disso, mano. Eu quis ser pastor porque brilhava os meus olhos, entende? Porque eu amava aquilo, sabe? E com o passar do tempo, agora que eu tô cada vez mais próximo do ministério, eu tô vendo que eu tô correndo risco de perder esse brilho e me tornar apenas um profissional, entende? Total. E é isso, cara. O filme, eu revi o filme ontem com outros olhares, com um olhar mais crítico, e ele mexeu muito comigo nesse sentido de, cara, Deus nos chamou pra glória dele e pra gente não perder o brilho, entende? Ele nos chamou pra ser felizes. Ele nos chamou pra fazer a obra dele com alegria. E se você tá fazendo a obra dele sem alegria, você tá fazendo errado. Entendeu? Você não tá fazendo de coração, você não tá fazendo por amor. Você tá fazendo por obrigação. Sim. E eu volto a dizer, o Pai quer adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Acho que tá bom. Então por hoje é só. Como é que a gente termina, né? Por hoje é só, isso aí. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Se inscrevam no Unipalavra. www. Nem sei se é www. www.unipalavra.com.br. Busquem a Deus no Unipalavra. Eu não tô brincando, no Unipalavra não. Busquem a Deus antes E do segue a Unipalavra. gente no Instagram, né? Também tem. Segue no Instagram, que, cara, a gente tem projetos pro Instagram específico, né, cara? A gente tem vídeos exclusivos no Reels Instagram. lá, posta umas coisinhas A legais. gente tem coisas exclusivas no Instagram. Tem telecast, só tem esse telecast lá, é fácil de achar. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe com os amigos e inimigos também, e ore por eles. E é isso. Tamo junto. Valeu, galera.